Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo, esteja contigo. Para você, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe. Mais uma vez, marcamos um encontro aqui para estar falando da palavra do nosso Deus. E o tema da palavra hoje é: por que os pastores não oram o Pai Nosso nas igrejas? Muitos pastores muitas vezes não abrem culto com oração do Pai Nosso. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre esse tema, certo? Tá aí nosso WhatsApp, fala da onde você nos acompanha, manda um zap aí, né? Tá no nosso QR Code também, se você quiser nos ajudar. Tem todas as nossas matérias no começo, sempre tem o nosso QR Code, né? E tem também o nosso WhatsApp, certo? Se você é dono de comércio, tem loja, você gosta da nossa programação, quer nos ajudar, meu irmão, não estimulando o preço, né? Mas se Deus tocar no seu coração, você sentir nos ajudar, pois seremos gratos, certo? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar falando a respeito do Pai Nosso, né? Muitas igrejas, eles não oram o Pai Nosso na igreja, né? E nós vamos descobrir um pouco por quê, né? Poucas igrejas, né, muitas vezes, que abre o culto com a oração do Pai Nosso. Você me procura, Orlando, por que muitas vezes tem igreja que não ora o Pai Nosso? Nós vamos descobrir um pouquinho aqui, né? Convido a você para estar abrindo aí, se você tiver Bíblia, no livro de Mateus, fala a respeito do Pai Nosso, né? É, Mateus capítulo 6 fala a respeito do Pai Nosso, aí no verso 6 a seguir fala a respeito do Pai Nosso, certo, gente? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dessa oração forte, né? O Pai Nosso é uma oração, uma das orações fortes. O que é oração, irmão Orlando? Oração é diálogo, você falando com Deus, certo? A oração do Pai Nosso foi uma oração que Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a como orar, né? A como falar com Deus, certo? Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, batendo um papo em cima disso aí, né? Porque muitas vezes os pastores não oram o Pai Nosso, né? É poucas igrejas, é poucas pessoas que eu vejo orando o Pai Nosso. Talvez até porque não conhece um pouco assim, nunca leu um pouco e interpretou a questão da oração do Pai Nosso. Certo, meu irmão? Eu, quando eu estudava, quando eu morava em Campinas, né? Ainda na minha época, ainda no meu começo, né, toda essa jornada, sempre eu tinha uma curiosidade de procurar para as pessoas estudiosas, pastores, pessoas evangelistas, que estudam muito, né, realmente essas pessoas aí. Então eu conversava e um desses temas eu procurei, uma certa feita, eu procurei para o meu pastor na época, lá no estado lá no estado de São Paulo, né, na cidade de Campinas. É, Nós estávamos na escola ali estudando a palavra de Deus e cada um tinha o direito de fazer uma pergunta e eu procurando, né? É bom a gente aprender um pouco, né? Até para ensinar e qual o momento certo que você deve orar, que momento você deve utilizar a palavra de Deus, a oração, que a oração do Pai Nosso é uma oração forte, né? Você vai entender o que estou falando. Aqui no livro de Mateus, primeiramente, já diz assim, no verso 6 para você entender. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, tem introdução que fala no seu quarto, é a mesma coisa, certo? Entra no seu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, né? Está em silêncio, e teu pai que vê certamente te recompensará. Então é uma oração, Pai Nosso, aqui já fala tudo no verso 6,
né? Não fala que é uma oração de culto, de abrição de culto. Fala quando a gente entrar no nosso quarto. Porque a oração do Pai Nosso aqui é um particular. Essa oração aqui que Jesus ensinou aos seus discípulos, não é uma oração para você orar no meio, é uma oração particular com você e Deus, né? É tão forte a oração do Pai Nosso, Jesus chega a dizer. Então, é isso aí, dos porque os pastores muitas vezes eles não oram o Pai Nosso na igreja, muitas vezes é por isso aí. Tem pessoas que às vezes falam, não, eu já uma vez, certa feita, eu abri num culto e teve uma pessoa que me falou, não, aqui na nossa igreja abre culto só com o Pai Nosso. Eu falei, onde está escrito que para abrir culto tem que ser com o Pai Nosso? Porque na Bíblia não está. Porque aqui a Bíblia nos ensina quando nós entrar no nosso quarto. Então é coisa oculta, ao segredo. É uma oração em particular, certo? É uma oração em particular, porque tem vários tipos. Isso é uma das orações que Jesus, quando o discípulo começou ali a falar com Jesus, como que é que eu vou falar com o Pai? E Jesus falou, mas tu quando orares, entra no teu aposento, né? O que é o quarto, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, né? E teu pai que vê, certamente te recompensará, né? Louvado seja Deus. Então, é uma oração particular, mas que a gente faz perante Deus, falando com Deus em segredo ali, certamente só você e Deus. Então, é uma das orações que mais é utilizada em particular, né? Louvado seja Deus, né? E o outro aí diz mais, portanto, vós orareis assim, né? Orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, né? Porque Deus é santo, então santificado é uma coisa santíssima, é o nome do nosso Deus, né? Jeová. Louvado seja Deus. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Uma das por que as igrejas muito não oram o Pai Nosso, porque na igreja recebe muita gente e muitas vezes a pessoa não quer usar esse termo aqui. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Será? Deus, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Irmão, eu nunca vi ninguém que vai cumprir essa oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus e a pessoa cumprir da maneira, porque quando Deus determina que a vontade dele é essa, o homem vai por outro caminho. Então, o Pai Nosso, é o motivo de muitas igrejas não oram o Pai Nosso na, nas igrejas, é sobre isso aqui, né? Ali tem pessoa que não vai respeitar, e é uma oração forte, que é uma oração de você orar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. Né? Assim na terra como no céu. Será que a gente aqui nessa terra faz a vontade de Deus? Com certeza não, meu irmão. Com certeza ninguém aqui não faz, o homem sempre ele reclama, né? O único que fez essa oração e cumpriu foi Jesus. Ele chega a falar para o Pai até na hora da morte. Ele fala, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Jesus sim. Certa feita ele falou também, Pai, todavia seja feita a tua vontade, né? Se possível for, passe de mim esse cálice. É forte. Então a oração do Pai Nosso, irmão, muitas pessoas às vezes oram o Pai Nosso, uma oração qualquer, mas o Pai Nosso não é uma oração qualquer não, meu irmão. O Pai Nosso é uma das orações fortíssimas. Não é que é para você não orar, mas quando você orar, ora para você e Deus, certo? Porque muitas vezes algumas igrejas não oram o Pai Nosso, porque ali tem muita gente de todo jeito. Para não ser uma coisa em vão, para não tomar o nome de Deus em vão. Que aqui é como você tomar o nome de Deus em vão. Você chega, ora o Pai Nosso na igreja, vê o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Assim na terra como no céu. Se é para ser feita a vontade de Deus, como você acaba de sair da igreja, qualquer coisinha você já está murmurando, está xingando, então você não cumpriu aquela oração. A verdade é essa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você chega a algo assim que às vezes Deus até prova.
Muitas vezes nós falamos algo e Deus, seja feita a minha vontade, eu vou ver se, se ele obedece mesmo à minha vontade. Deus coloca algo ali no nosso caminho para tirar a nossa paz. E muitas vezes você está tão desligado, você acaba murmurando, acabou de sair, você já, mas sair da igreja, já vem assim no seu campo, perturbação. Mas muitas vezes faltou o quê? Vigilância. Então, Pai Nosso, porque Jesus, ele fez essa oração, falou com o Pai, certo? E ele cumpriu. Até na hora que os povos estavam ali, não, crucifica Jesus, mata, porque ele não, os povos tudo ali, Jesus chegou e falou para o próprio Pai, falou, Pai, perdoa eles não sabem o que falam. Isso é forte, meu irmão. Né? E você acha que o homem aqui na terra, por mais que ele seja, leva a palavra de Deus ao pé da letra, não existe, irmão. Não existe. Né? Então, é o motivo porque muitos pastores, muitas vezes, eles não oram o Pai Nosso, assim, a abertura de culto, de qualquer maneira, certo? É mais assim, quando é uma campanha, que está em campanha, aí é outra coisa. Campanha da meia-noite, mas é uma campanha, irmão, não é campanha que nem hoje em dia, tá difícil. Eu já fui em campanha assim, que o propósito da campanha é oração. À meia-noite você tem um louvor, é louvor e oração, mas é oração mesmo. Né? Há uns 17 anos atrás eu ia em algumas campanhas de oração em Campinas, que ali a pessoa tinha sua oportunidade de louvar a Deus. Quando chegava na hora da oração, todos se ajoelhavam ali e era um clamor mesmo, mais de uma hora, assim, a pessoa só clamando em oração, né? Que são na calada da noite, certo? Então é isso aí. Diz mais a palavra de Deus aqui, nessa palavra aqui, a respeito do Pai Nosso, né? Diz mais. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, certo? Mas muitas vezes não é desse jeito. Deus nos perdoa, nos ajuda, mas muitas vezes quando alguém pisa muito no seu calo, você já não quer, não condiz o que diz a palavra aqui, né? Perdoa-nos a nós, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, né? É, diz mais, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas muitas vezes você recebe na igreja ali pessoas de outras crenças, católicas, pessoa que vai ouvir uma palavra de Deus, ela não sabe nem que oração ela está fazendo de ela confirmar amém. Porque a palavra amém quer dizer está feito. Tem pessoas que muitas vezes a pessoa está falando, irmão, tal coisa assim, Deus vai fazer isso, você. Algumas vezes a pessoa tudo diz amém, amém, ele está confirmando tudo aquilo para a vida dele, e muitas vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Eu fico só observando na igreja, muitas vezes o pregador está lá falando uma coisa, não é isso, a pessoa amém. Tudo que ele está falando amém quer dizer, está feito. Né? Se uma pessoa fala, irmão, é, tal dia o irmão vai estar aqui para nós fazer algo assim, para a igreja falar amém, quer dizer, tá certo. Né? E qual é a maneira, irmão? Tem vários tipos, irmão. Muitas vezes até o que você fala e o que você recebe. Muitas vezes você fala, não, é, muitas vezes uma maneira, depende de você, muitas vezes, antes de. Que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Né? E muitas vezes a gente muitas vezes fica trazendo algo. Eu já vi muitas pessoas profetizando algo, uma pessoa algo negativo e a pessoa dizendo amém. Né? E como falar, irmão Orlando? Deus tem misericórdia. É, meu Deus tem misericórdia. Porque muitas vezes, irmão, em culto é assim, às vezes a gente tem hora que tem que estar ali, a gente tem que estar bem atento. Hoje em dia, se as pessoas não ensinam, né, a, a palavra de Deus, muitas vezes você tá, e tudo que você vê alguém falando assim, a pessoa está até em começo da palavra, ou pessoas que já têm tempo na palavra de Deus, mas muitas vezes ele não teve ali um preparo, um fundamento, certo?
Eu vim de uma igreja quando eu me converti, que eu tenho todo orgulho de dizer, né, quando eu me converti, uma igreja onde eu sabia o que era um jardim de oração, uma igreja onde tinha a Santa Ceia da Misericórdia. Hoje em dia, é a única igreja também que eu via pregar sobre escuta, eu não vi ninguém, as pessoas procuram o que é uma Santa Ceia da Misericórdia e ninguém não sabe, não sabe, né? Só essa igreja lá, a única que eu vi que pregava, ela tinha Santa Ceia, tinha a ceia, certo? Tinha a Santa Ceia, a ceia no dia normal, e depois ele dava uma outra ceia, né, chamada Santa Ceia da Misericórdia. Só que eu não vou falar aqui o que é essa, certo? Eu não vou falar por enquanto, não. Depois, com o passar do tempo, quem sabe um dia, se tiver pessoas aí com assistir e deixar nos comentários, a gente depois eu faço uma outra pregação a respeito da Santa Ceia da Misericórdia, certo? Que o pastor da onde eu me converti, ele dava a Santa Ceia da Misericórdia, certo? Então, era um jeito do pastor ali dele, de nós como obreiro daquela igreja, né? Era uma coisa muito assim, muito organizada, irmão, coisa organizada, que era um jeito daquele homem trabalhar na obra de Deus, que era poucos pastores que eu via, só ficava lá também obreiros que era aprovado. Uma que o pastor lá ele falava, obreiro não aceita obreiro relaxado na obra de Deus aqui. Tem que ser assim, assim. Tinha reunião. Muito saiu. Na época, eu lembro que eu fui um dos obreiros que fiquei, porque eu tinha muito interesse, assim, sabe? Naquele tempo eu era solteiro, logo. Não foi porque logo eu me converti, não. Tem coisa que a gente. Eu me sinto tão feliz quando eu venho aqui pregar a palavra de Deus aqui, que eu me arrumo muitas vezes para me estar pregando a palavra de Deus. Antes era a mesma coisa. Eu acabava de. Quando eu tinha uma oportunidade, eu estava indo numa igreja e em outra, né? Só que hoje em dia, devido a algumas dificuldades da vida, né? De haver você não poder sair, é, assim, ter responsabilidade. O que é não poder sair, irmão? Vamos supor, você sai. Porque até isso aí, o crente é desse jeito. A obra de Deus, irmão, é algo. Deus não faz nada. Você, irmão, eu vou para a igreja, eu deixo a criança em casa sozinho. Vamos supor, uma dona de casa tem um filho, deixa dormindo, vai para a igreja. Tá certo? Não, não tá certo. Você deixar uma criança em casa, sozinho, uma criança pequena, às vezes não tem ninguém, você fecha a porta, tá dormindo, vai para a igreja, você acha que Deus vai achar que você tá certo? Não tá, não tá. Porque às vezes tem algo na palavra de Deus que a gente pensa que está agradando a Deus e não tá. Você está sendo ali fazendo algo, sei lá, falta de sabedoria, né? Então tem tudo isso. Então o meu caso é isso aí de hoje em dia muitas vezes, né? A gente tem uns momentos da gente buscar a Deus, né? Tem uns momentos que a gente tá ali, você pode ir para qualquer lugar, qualquer hora, você pode estar indo e fazendo a obra de Deus, mas tem um limite também, certo? Então, nem tudo é você falar, achar que porque você serve a Deus, que Deus vai se agradar. Não, eu deixo tudo aí, deixo o marido, deixo casa e vou para a casa de Deus. Não, as coisas têm que ser tudo no seu lugar que Deus agrada. Deus é um Deus de organização. Você quer ir para a igreja? Organiza a sua casa. Você quer ser é, servo de Deus na casa de Deus? Seja um bom servo também de organizar a sua casa, saber o que precisa, tá tudo certinho na sua casa, que a própria palavra de Deus fala. Quem não sabe cuidar da sua casa também não tem condições de cuidar da casa de Deus, né? Então é isso aí. Trazendo mais um versículo da palavra de Deus aqui a respeito do Pai Nosso, né? Então, diz mais: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? Se, porém, está no verso 15 de Mateus capítulo 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Então tá aí. O motivo do Pai Nosso tem que ser bem explicado para a pessoa. Uma pessoa que está começando na obra de Deus, ela não vai saber nem o que é isso. Ah, vou perdoar nada. Então, uma oração forte, que é uma oração de você preparar a pessoa. Ó, a oração do Pai Nosso é assim, 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 certo? Né? Porque hoje em dia, irmão, se nós tiver de obter a salvação mesmo, ao pé da letra, pelas nossas obras, por tudo que a gente fazemos, nenhuma alma se salvaria. A palavra de Deus fala que a salvação é algo, é é um dom de graça, né? Que é coisa que nós não merecemos. Então Jesus vai nos salvar pela graça, favor imerecível. Né? Então não é porque o homem, de qualquer maneira, quem usou aqui o pé da letra do Pai Nosso, Jesus Cristo, sim, ele foi chicoteado na hora que ele estava passando por apanhando ali na cruz. Ele falou: Pai, perdoa eles não sabem, né? Que ali com certeza, quem é seu pai que quer ver o filho sendo chicoteado? Porque se Jesus fala: Pai, manda um raio aí do céu, extermina todas essas pessoas aí que tá fazendo isso, mostra a ele que verdadeiramente é o Senhor. Ô, meu amigo, não sobrava nada. O mundo hoje nem de pé tava, né? Mas o propósito de Deus é ver outro, porque Jesus Cristo, quando Deus envia seu Filho Jesus Cristo, veio para entender a humanidade aqui, né? Como que entender a humanidade, né? E por causa de um, Deus muitas vezes não, por causa de um, Deus poupou a humanidade. E a mesma coisa ali na morte de Jesus Cristo, tinha muitas pessoas chorando, ele não merece o que está passando, mas tinha um bocado ali falando de Jesus, né? Como hoje em dia, muitas vezes a gente vê pessoas, muitas vezes ataca pessoas que muitas vezes faz algo, né, em prol da obra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas atacam, apesar que o homem muitas vezes tem algo que passa do limite, né? A gente vê e muitas vezes a gente não entende, né? Mas é desse jeito, irmão. O povo sempre eles julgam, né? Então, meus queridos amados irmãos, a, a proposta de muitas igrejas não é não ora o Pai Nosso na em abertura de culto ou que seja na igreja aberto para todo mundo, é porque o Pai Nosso ele é uma oração, né? Uma oração mais oculto, como diz aqui em Mateus capítulo 6 verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, né, ou que seja no seu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que estás em oculto, certo? E teu pai que vê, certamente te recompensará. Então tá aí, certo? Então, oração que é para você, usa ela mais ali em particular com Deus, certo? Agora, tem as orações de agradecimento, certo? Oração que a gente faz nas igrejas, que você começa uma oração, não, é você suplicar, falar com Deus. Você chega na igreja e diz, Pai, eu te apresento esse povo aqui, Senhor, tem misericórdia desse povo, que não sabe o que falam, que não sabe o que diz, Pai. Perdoa nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas ignorâncias. É um tipo que você está ali falando com Deus, apresentando, Senhor, é desse jeito, né? Então, nem todo mundo abre culto com oração do Pai Nosso, certo? É poucas igrejas, alguns irmãos sempre usam em orar, né? Não é que é errado, não, mas é poucas. Geralmente é difícil você ver uma igreja abrir culto com o Pai Nosso, porque já diz tudo aqui no verso 6. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto. Então, a oração para a gente é uma oração em particular com Deus, certo? É, a gente vê que a palavra de Deus ela é muito clara, né? É muito clara a nos dizer, né?
E diz mais ainda: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Aí foi Jesus instituindo ali os seus discípulos, né? Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, muitas vezes a oração do Pai Nosso é uma oração de agradecimento. Você entrou no quarto, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Isso aí é momento que você, muitas vezes, você está passando em essa oração, você está passando algo, você está com um propósito perante a Deus e você não sabe, Pai, eu coloquei nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? Porque quando você deixa na decisão de Deus, esse Pai Nosso que fala, né? É, louvado seja Deus, é o que fala, é, portanto, orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? Isso aí é você deixar algo na dispensação de Deus, né? Você está concorrendo a um concurso, uma vaga de serviço, de emprego, que você vai ganhar bem fazendo um concurso. Você chega para quem crê, você vai entrar dentro do quarto para Deus. Estou fazendo esse concurso, mas seja feita a tua vontade. Muitas vezes você está fazendo um concurso para a polícia civil, certo? Aí você é uma pessoa que já serve a Deus, certo, meu irmão? Você é uma pessoa que serve a Deus. Aí você faz um concurso desse, é um exemplo só, né? Pode ser outras profissões. Aí você deixa na dispensação do Senhor, Deus, seja feita a tua vontade. E aí, se Deus vê que você vai ser algo bom para sua vida, ele vai aprovar. E se não for, Deus não vai deixar que você passe naquele concurso, certo? É algo quando a gente coloca os planos verdadeiramente sem murmurar, né, nas mãos de Deus, né? Quando você chega a falar, seja feita a tua vontade, muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo, não é a nossa vontade. Muitas vezes nossa vontade é de você, né? Qual é a vontade de um filho quando ele está já rapazinho? É de ter um carro, mas muitas vezes o pai vê que não é a oportunidade, né? Não é a hora dele ter aquele veículo, certo? Porque ainda não tem habilitação, a mente do jovem não é, mas infelizmente quando o filho não ouve o conselho do pai, então ele não faz a vontade do pai, ele faz a vontade dele, e aí é onde acontece muitas coisas, certo? Pessoas é, chega no trânsito, pegando racha, é, chega vida cefada, por quê? Fez a vontade dele, não do pai dele. Falando de terreno, mesma coisa é Deus. A gente, muitas vezes, a gente quer algo, quer porque quer algo, e Deus ainda está vendo que, né? Mas muitas vezes, irmãos, são algo na palavra de Deus, né? Que a gente espera no Senhor, né? E Deus, ele recompensa, né? Recompensa todos os nossas, é, assim, nosso jeito de pensar, nosso jeito de fé, de crer que as coisas vão acontecer no exato momento. Nós começa, muitas vezes você fala assim, Deus, né? Porque, assim, irmão, tem pessoa que começa hoje fazendo uma coisa, para quem Deus tem um chamado na vida, porque você pensa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 18 anos na presença de Deus, certo? 18 anos. Então já tem um tempinho, graças a Deus, tô aí há algum tempo, né. Mas até hoje o que eu acho legal, mesmo bom, quando estou falando da palavra de Deus, né. Já tem pessoa que só tem ânimo quando as coisas vai, bem mesmo, quer fazer aquilo, então ele não está fazendo a vontade daquele que chamou, ele está fazendo a vontade dele, certo.
Quando nós obedecemos à vontade de Deus, tem ânimo dentro da gente. Ainda com nossas falhas, nossas fraquezas, a vontade é falar do amor de Deus. Ainda que seja com uma pessoa, com a alma. Mas nosso desejo é, é passar um pouco daquilo que nós aprendemos para as pessoas estar acompanhando, certo? Isso é nós ouvir um chamado, né? Então, quando nós temos um chamado de todos nós que desceu as águas, aqueles, a Bíblia fala que ia chegar num fim dos tempos que muitos iam ser enganados, mas ele não falou todos, muitos iam ser enganados, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, né? Tá aí a palavra de Deus. São muitos chamados e poucos escolhidos. Quantas pessoas não estão saindo da presença de Deus, meu irmão? Certo? Muitas vezes porque fazendo aquilo que o homem manda. Não é que você vai desobedecer a ordem do seu líder, não, mas você tem que acompanhar na presença de Deus, velho. Você tem que viver, é você saber, certo? Às vezes a pessoa manda fazer uma coisa, não, aqui na minha igreja é desse jeito que a gente faz. Na minha igreja, nós não tem igreja, já começando a igreja de Jesus Cristo. A igreja somos nós. Eu tenho que direcionar aquilo que eu aprendi. Se eu sei o que eu estou falando, eu tenho que fazer aquilo que eu estou falando. Então, a gente, para fazer, para falar da palavra de Deus, meu irmão, não é qualquer pessoa. Você vê hoje em dia todo mundo cita, até pessoas que não sabem nem, nunca nem foi crente, falar algo da palavra de Deus, mas muitas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Existe já aquele ditado que diz que até papagaio fala, né? Agora nós temos que falar aquilo que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, hoje eu trouxe para você aí essa palavra aí de meditação, né? Da palavra de Deus a respeito do Pai Nosso. Por que muitos pastores não oram o Pai Nosso nas igrejas, né? E eu deixei bem claro aqui a resposta para você. Está no aí em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu Pai que está no céu. Então, a oração voltada em particular em você e Deus, né? Entrar e dobrar o joelho e falar só com você e Deus, né? Se é isso mesmo que você quer ter um particular com Deus, Pai, eu seja feita a tua vontade, né? Muitos deles não oram tão bem porque muitas vezes não faz da vontade de Deus, na mental que está com a igreja aberta, apesar que não é algo assim, então não fica envergonhado. É isso aí o segredo que eu quero dizer. O propósito do Pai Nosso, para não ter assim, muitas vezes, algo muito escandaloso, né? Então, por isso que a oração do Pai Nosso é algo é, secreto, é algo em particular, em você e Deus. Uma oração que Jesus falou para os discípulos quando eles quisessem falar com Deus, que eles entrassem no quarto deles. E ele chega a dizer: não faz que nem os gentios, né? Que ora, muitos oram. Oh Deus, estou aqui, eu estou fazendo essa vontade, eu ajudo os pobres, eu faço isso só mesmo para todo mundo escutar e na verdade é só falança e nada acontece. Mas quem faz não fala. Jesus quis passar por discípulo muitas vezes, né? Não precisa a gente estar em grande repartição. Então, uma das orações fortíssimas que Jesus ensinou para os discípulos que andava com ele, né? Foi essa oração aí do Pai Nosso, de entrar no quarto, né, no seu aposento, fecha a porta e falem secretamente. Agora tem também a oração que a gente faz em orações súplicas, né? Orações que a gente chega em área pública, a gente ora a Deus, então está orando ao Senhor. Nada, isso aí não tem nada a ver, pode orar. Não envergonhe de falar do amor de Deus, mas tem uns momentos, tem algumas orações, algo que é em particular entre você e Deus. Certo, meu irmão? Então tá aí, foi mais uma palavra. Deus abençoe a você, né? Deus
Abençoe a cada pessoa que está nos acompanhando. Você que parar para ouvir essa reflexão, palavra de Deus, né? Nós vamos continuar falando sempre, deixando aí no né, nosso canal, que é o propósito aí de nós estamos sempre falando da palavra de Deus, né? Às vezes gravamos matérias também fora também, mas esse canal também é bem voltado para estar falando também da palavra de Deus, certo? Então, obrigado a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E eu creio que Ele vai permitir, em nome de Jesus.